A justiça contemporânea parece leniente às vezes, comparadas às penas severas aplicadas no século XVI. As punições modernas, como serviço comunitário ou pena de prisão, são brandas. No século XVI, a punição não se resumia a ensinar uma lição. Visava ser uma lembrança duradoura para todos os envolvidos, muitas vezes gravada profundamente em suas mentes por gritos assombrosos. O século XVI adotou a frase "cometa o crime se não puder cumprir a pena" e substituiu penalidade por uma tortura inimaginável que faria seus ancestrais chorarem. Essas punições não eram execuções rápidas e silenciosas. Em vez disso, eram espetáculos públicos de agonia, concebidos não apenas para punir os culpados, mas também para amedrontar os inocentes. E se você acreditava que poderia suportar tais provações, preservando sua dignidade, pense novamente. O simples fato de percorrer a lista macabra de punições do século XVI destruiria seu corpo, sua mente e até mesmo sua vontade de viver. E imagine-se em pé na praça da cidade, entre seus concidadãos, submetido à humilhação pública através do pelourinho. À primeira vista, parece uma simples estrutura de madeira com aberturas para a cabeça e as mãos, mas não se tratava de uma cabine fotográfica moderna. Após o confinamento, você era deixado lá por longos períodos, às vezes até dias, totalmente exposto. A punição em si não era a madeira, era a multidão. Eles atiravam comida podre, pedras e, em alguns casos, coisas muito piores em você. Relatos da história sugerem que brasas, animais mortos e até mesmo dejetos humanos eram usados contra prisioneiros. Se você sucumbisse a um desmaio, não havia misericórdia. Se você implorasse por perdão, a multidão ficava ainda mais barulhenta. Ao ser solto, caso tivesse sobrevivido, você era deixado machucado, quebrado e humilhado para o resto da vida. O pelourinho não tinha a intenção de matar diretamente. Em vez disso, seu propósito era arruinar sua reputação. Em uma sociedade onde honra era igual à sobrevivência, isso costumava ser mais terrível do que a morte. No entanto, a humilhação nem sempre era suficiente. Para ladrões e mentirosos, outra forma comum de punição era a marcação a ferro. As autoridades do século XVI marcavam os condenados com ferros em brasa, em forma de letras, marcando sua pele como um registro permanente. F de falsificador ou T de ladrão. Conviver com esse emblema flamejante era um lembrete constante dos próprios erros, e o estigma o acompanhava por toda parte. Não havia espaço para erros. Sua punição não era apenas cumprida, mas gravada em seu corpo, um testemunho imutável de seu crime. A marcação a ferro vinha com alto risco de infecção, devido à falta de antibióticos e cuidados médicos adequados. Algumas almas infelizes não sobreviviam a essa provação, não por causa da queimadura em si, mas pela ferida infectada que causava. Para aumentar a gravidade, as execuções naquela época visavam mais do que apenas tirar vidas. Buscavam enviar uma mensagem brutal e inesquecível por meio de métodos como enforcamento, esquartejamento e esquartejamento, a punição máxima para a traição na Inglaterra, que não era um ato singular, mas uma sequência prolongada de tormento. Inicialmente você seria puxado à força em um trenó pelas ruas da cidade, rumo ao local da execução. Dignidade parecia desnecessária enquanto você era arrastado. Em seguida, você seria enforcado, não por tempo suficiente para acabar com sua vida instantaneamente, mas apenas o suficiente para sufocar, ter espasmos e pairar à beira da morte. Antes que você pudesse falecer, eles o desceriam. Ainda vivo, seu abdômen seria cortado, com seus intestinos frequentemente arrancados e às vezes até incendiados em sua presença. Eventualmente, quando eles considerassem que você já havia sofrido o suficiente, eles cortariam sua cabeça e dividiriam seu corpo em 4 partes, enviando cada pedaço para áreas distintas do reino como um lembrete sombrio. Lembre-se, este era um processo legal, não uma anomalia. Para crimes menos graves, ainda havia inúmeras maneiras de garantir que você desejasse não ter nascido.
Um método particularmente horrível era a roda de quebra, às vezes conhecida como a roda de Catarina. Imagine estar amarrado a uma roda colossal enquanto um carrasco golpeava impiedosamente seus braços e pernas com um enorme martelo de ferro, não uma, mas inúmeras vezes, fraturando ossos em vários locais. Seus membros eram então enlaçados pelos raios da roda, assemelhando-se a um grotesco pretzel humano, deixando-o morrer lentamente sob o sol, em meio a pássaros e as vaias da multidão. O ritmo da morte dependia da disposição do carrasco, variando de horas a dias. Esse espetáculo macabro podia mostrar indivíduos persistindo na roda por até 3 dias, entrando e saindo da consciência. Seus corpos eram desfigurados a ponto de ficarem irreconhecíveis. E se você considerava o afogamento simulado bárbaro, espere até aprender sobre o tormento da tortura na água do século XVI. Um método envolvia obrigar os prisioneiros a ingerir enormes quantidades de água, muito além do limiar da dor. O abdômen distendia, as costelas se projetavam e a respiração se tornava quase impossível. Às vezes, indivíduos eram alimentados à força com funis cheios de água, causando-lhes convulsões repetidas, engasgos e vômitos violentos. O objetivo não era a morte imediata, mas sim ultrapassar os limites da dor que o corpo humano poderia suportar antes da rendição. Além da água, outros líquidos eram usados como instrumentos de tortura. Em certas regiões, a fervura foi legalizada como método de execução. Durante o reinado de Henrique VIII, na Inglaterra do século XVI, os envenenadores condenados podiam ser punidos com a fervura viva. Testemunhas descrevem os condenados sendo jogados em enormes caldeirões cheios de água fervente ou óleo, com seus gritos ressoando enquanto sua pele formava bolhas e descascava. Em alguns casos, a tortura era prolongada, abaixando-os gradualmente. O aspecto mais assustador é que as pessoas assistiam ansiosamente a esses espetáculos, não por medo, mas por diversão. Elas até levavam seus filhos, uma excursão em família para observar um homem transformado em caldo. Nem todas as penas levavam à morte, mas a sobrevivência frequentemente deixava marcas duradouras. Considere o freio do escaldão, também conhecido como brank, um dispositivo de metal fixado na cabeça com uma placa pontiaguda enfiada na boca, projetada para esmagar a língua. Usado principalmente contra mulheres acusadas de fofocar, reclamar ou causar distúrbios, uma vez preso, a fala era impossível. E até mesmo mover o maxilar resultava em dor auto-infligida. Algumas variantes incluíam sinos, garantindo um espetáculo público. A mensagem era inequívoca. O silêncio não era apenas dourado, era obrigatório, imposto por aço e sangue. E então havia o fogo. O fogo tem sido o medo mais antigo da humanidade. No século XVI, tornou-se o palco para as punições mais públicas. Queimar na fogueira era uma punição imposta a hereges, bruxas e aqueles que ousavam desafiar a igreja. As vítimas eram amarradas a postes de madeira, cercados por pilhas de lenha seca. Ocasionalmente, os algozes acendiam o fogo perto delas, causando um incêndio rápido e sufocante. Em outras ocasiões, eles dispunham a lenha à distância, permitindo que as chamas subissem gradualmente, atormentando e cozinhando a vítima centímetro por centímetro. Há também relatos de execuções em que lenha úmida era usada intencionalmente para prolongar a agonia e a fumaça. Para os espectadores, servia como entretenimento. Para os condenados, era um gostinho do inferno na terra. No entanto, o fogo não era a única ferramenta usada para a crueldade. Vamos discutir o ferro. A cadeira de ferro era um instrumento nascido de pesadelos. Uma cadeira de metal sólido, adornada com numerosos pregos afiados. Os prisioneiros eram despidos, presos e forçados a sentar nela, fazendo com que os pregos penetrassem sua carne a cada movimento. Às vezes, a cadeira era aquecida por baixo, transformando-a em um trono ardente de agonia. Imagine a sensação avassaladora de impotência, imóvel enquanto sua carne queimava contra o metal em chamas, ciente de que qualquer movimento mínimo
exacerbava as perfurações já agonizantes. Os cativos frequentemente deixavam as vítimas suportarem por horas, seus corpos se fundindo com o ferro. A cadeira servia não apenas para tormento, mas também para transformar um humano em uma exibição macabra de carne viva. E então havia a esfola. Sim, exatamente o que o termo implica: arrancar a pele de uma pessoa viva. Isso não era apenas um conto de velhas. A esfola foi documentada até o início da Era Moderna, servindo como punição por traição ou blasfêmia. Os cativos eram contidos, enquanto tiras de sua pele eram meticulosamente removidas, começando pelo rosto para maximizar o horror dos espectadores. Em certos casos, a pele esfolada era afixada em uma parede como um aviso. Em outros, era exibida nos portões da cidade, um prenúncio horrível do que aguardava aqueles que desafiassem a autoridade. Sem o escudo de sua capa protetora, o corpo raramente durava mais do que algumas horas. A morte transcorria por choque, perda de sangue ou infecção, mas não rapidamente. As punições não serviam apenas para terminar a vida. Algumas pretendiam aniquilar sua humanidade enquanto o mantinham vivo. Testemunhe os troncos e os postes de açoite. Ao contrário do pelourinho, os troncos o mantinham sentado, confinando seus tornozelos por horas, até dias, expondo-o aos elementos, insetos e olhares de desprezo dos transeuntes. Dentro do poste de açoite, uma sólida estrutura de madeira onde os criminosos eram açoitados até que suas costas fossem dilaceradas, servia como um roteiro para espetáculos públicos. As chicotadas não eram apenas algumas, podiam ser numerosas, chegando a centenas. O chicote era frequentemente adornado com nós ou componentes de metal, moldados para rasgar a pele. Aqueles que sobreviviam exibiam cicatrizes como quadros de seu castigo, emblemas conspícuos de sua desgraça. O banco de abaixamento transformava da humilhação em tormento aquático, submetendo acusados de repreensão, trapaceiros ou suspeitos de bruxaria a um espetáculo macabro. Eles eram amarrados a uma cadeira de madeira presa a um longo poste e então, como uma gangorra retorcida, mergulhados repetidamente em rios ou lagoas. Suspiros de tirar o fôlego, engasgos com água lamacenta, temperaturas congelantes, enquanto multidões zombavam e zombavam. O objetivo era testar. Se você se afogasse, era considerado inocente. Se você flutuasse, era considerado culpado e puxado de volta para a superfície para mais uma provação. Servia não apenas como punição, mas também como um jogo público e letal, com regras manipuladas que garantiam a derrota. E se alguém pensava que ratos eram meras pragas, o século XVI tinha opiniões diferentes. A tortura de ratos era uma prática cruel documentada em toda a Europa. Uma gaiola cheia de um rato era amarrada ao torso nu de um prisioneiro. Aquecer uma das extremidades da gaiola forçava o rato a se enterrar em direção ao algoz, fazendo-o cavar o corpo da vítima em sua tentativa desesperada de escapar. Os arranhões, roedores e o terror tornavam esse método uma das torturas psicologicamente mais angustiantes já inventadas. Nem todos os casos visavam a morte. Às vezes, apenas a ameaça de uma gaiola de rato era suficiente para abalar até mesmo a mais forte determinação. Da mesma forma, decapitações eram comuns naquela época, embora sua simplicidade desmentisse sua prática severa. A habilidade do carrasco decidia se o ato seria rápido ou prolongado em agonia. Um machado ou espada afiados poderiam acabar com a execução imediatamente, mas se a lâmina estivesse cega ou o carrasco apreensivo, múltiplos golpes poderiam ser necessários. Em 1587, Maria, rainha da Escócia, é conhecida por ter sofrido uma execução mal-sucedida. Relata-se que foram necessárias 3 tentativas antes que sua cabeça fosse totalmente desmembrada, e mesmo assim, o carrasco teve que levantar sua cabeça para revelar sua peruca escorregando, expondo os cabelos ainda presos ao couro cabeludo. A multidão recuou horrorizada, mas essa era a dura realidade. No século XVI, uma execução misericordiosa podia se transformar em uma provação terrível. Uma forma de punição que combinava dor com arte era o garrote espanhol. À primeira vista,
Parecia quase comum, assemelhando-se a uma cadeira de madeira equipada com uma coleira de metal em volta do pescoço. No entanto, quando apertado, o anel de ferro esmagava a garganta ou fraturava a coluna. Ocasionalmente, uma ponta afiada era colocada nas costas, cravada no crânio conforme o parafuso girava. A morte podia ser rápida se o carrasco demonstrasse misericórdia ou prolongada se quisesse saboreá-la. Diferente de queimar ou quebrar, o garrote era relativamente silencioso, uma morte silenciosa e sufocante que ocorria diante de uma plateia silenciosa. A Espanha empregou esse método por centenas de anos, refinando-o tanto como execução quanto como espetáculo. Para dissidentes religiosos, as punições assumiam um simbolismo particularmente macabro. A remoção da língua era frequente para aqueles acusados de blasfêmia ou heresia. Os carrascos usavam pinças em brasa para extrair ou mutilar a língua, deixando o condenado sem fala para sempre. Em várias regiões, indivíduos tinham suas línguas perfuradas com pregos ou presas em tornos, fazendo-os sangrar e sufocar se tentassem falar. Independentemente de serem territórios protestantes ou católicos, a mensagem subjacente era que as palavras podiam ser tão prejudiciais quanto armas, e aqueles que as pronunciavam corriam o risco de serem destruídos. Os notórios parafusos de polegar, um dispositivo aparentemente inócuo, eram notavelmente eficazes. Essa ferramenta consistia em barras de ferro com parafusos que podiam ser apertados ao redor dos dedos das mãos ou dos pés, esmagando-os gradualmente, causando fraturas nos ossos, unhas arrancadas e sangramento abundante nas vítimas. Eles gritavam não de morte imediata, mas da angustiante antecipação de cada volta do parafuso. Esse dispositivo era usado para extrair confissões, e não era surpresa que as pessoas confessassem qualquer coisa quando seus dedos eram reduzidos à polpa. Em uma era sem ciência forense, o parafuso de polegar servia como evidência suficiente. O que tornava essa prática ainda mais assustadora era o quão aceita ela havia se tornado. Esses métodos não eram escondidos em masmorras ou sussurrados em voz baixa. Elas faziam parte da vida cotidiana. Praças públicas, mercados e cemitérios serviam de palco para espetáculos públicos durante o século XVI. Crianças acompanhavam esses eventos, comerciantes vendiam comida nas proximidades e cidades inteiras se reuniam para testemunhar a transformação de seus semelhantes em cadáveres gritando. As autoridades não sentiam prazer com esse sadismo, mas o viam como um meio de manter a ordem. A punição precisava ser conspícua, inesquecível e amedrontadora. A dor funcionava como moeda de troca. Quanto mais severamente infligida, mais duradouro era seu impacto. Essas torturas assumiam muitas formas: marcar, quebrar, ferver, queimar, mas escapar nunca era uma opção. As cicatrizes deixadas para trás, a vergonha vivenciada, ou mesmo a própria terra, testemunhavam essas atrocidades. O século XVI não foi apenas uma época de exploração e construção de impérios, mas também uma era que viu a crueldade formalizada e a justiça temperada pela ironia. Se alguém achava que pregos, fogo e ratos eram horríveis, prepare-se. O século XVI tinha punições tão grotescas que pareciam quase inacreditáveis, mas há registros que confirmam sua existência. Imagine ser pendurado pelos tornozelos, de cabeça para baixo, com as pernas abertas, enquanto uma grande serra de madeira usada para cortar madeira é trazida para esculpir você. Os carrascos começariam a serrar entre suas pernas, mantendo-o acordado devido à gravidade, enquanto o sangue subia à sua cabeça. Em certas regiões, o corte parava no meio do caminho, causando morte lenta. Em outras, o corte atravessava completamente, com os espectadores não apenas assistindo, mas aplaudindo. O corte cerrado servia como uma forma brutal de teatro, com o condenado servindo como o infeliz ator principal na peça mais horripilante que se possa imaginar. Se isso não lhe arrepiar a pele, vamos discutir o cavalo de madeira, também conhecido como chevalet. À primeira vista, parece inofensivo, uma viga triangular de madeira, mas sua borda está longe de ser lisa. O instrumento era terrivelmente afiado.
Os cativos eram obrigados a se equilibrar em uma viga fina, com o corpo inteiro pressionado contra uma lâmina que cortava a carne como uma faca. Às vezes, pesos eram fixados em suas pernas para intensificar o tormento. Suportar tal tortura por horas levava a virilhas rasgadas, hemorragia interna e dor indescritível. A morte nem sempre era o resultado, mas sobreviver significava uma vida inteira de mutilação. O cavalo de madeira era frequentemente utilizado para a disciplina militar, servindo como um lembrete sombrio aos soldados de que a desobediência infligia sofrimento maior do que qualquer campo de batalha. A crueldade não parava por aí. As autoridades, às vezes, usavam comida e bebida como armas. O processo de envenenamento era usado em certas regiões para determinar a culpa, obrigando o acusado a consumir um produto de teste, que podia ser pão consagrado ou uma mistura tóxica. Se sobrevivessem sem engasgar ou adoecer, eram considerados inocentes, divinamente protegidos. Caso perecessem supostamente à vontade de Deus, imagine a justiça não guiada por provas, mas pela resistência contra substâncias tóxicas. A justiça cega não era sóbria, estava afogada em superstição. Além disso, havia as marchas torturantes, condenados, desertores ou prisioneiros de guerra eram amarrados e forçados a viagens implacáveis em circunstâncias difíceis, sem sapatos, descanso ou compaixão. Aqueles que vacilavam não eram ajudados. Eram punidos com espancamentos, arrastados ou abandonados à beira da estrada. A sobrevivência não era apenas uma questão de força, era de resiliência diante de pés com bolhas, desidratação e o tormento de não saber o fim da jornada até que seu corpo se rendesse. Numa época em que até mesmo viagens breves eram fatigantes, ser submetido a uma marcha era equivalente a se sentenciar a andar até definhar, mas certas punições tendiam à teatralidade. Imagine uma antiga estátua de bronze de um touro, de antes do século XVI. Esse dispositivo era infame no início da Europa moderna. Imagine um touro oco feito de bronze, onde os culpados eram trancados, com fogo queimando por baixo. À medida que o metal aquecia, o infeliz prisioneiro assava até a morte, e canos projetados permitiam que seus gritos emanassem da boca do touro, criando um ruído como o de um animal enfurecido. Era mais do que apenas morte, era uma forma brutal de arte performática. Se era realmente usado no século XVI é controverso, mas o fato de as pessoas ainda contarem histórias sobre ele revela o fascínio da época por punições que se estendiam pela fronteira entre a execução e a performance no palco. Quanto ao teatro, a forma da morte importava muito. Um carrasco competente podia executar uma morte rápida, mas alguns iam além do necessário, transformando a punição em espetáculos elaborados. Na Alemanha, há registros de carrascos, realizando danças coreografadas antes de decapitações, ridicularizando suas vítimas. Outros prolongavam a ação com discursos, fazendo a vítima suportar o medo enquanto a multidão observava, entretida. A justiça era lenta e elaborada, com o objetivo de fazer todos hesitarem antes de infringir a lei. Nem todas as punições visavam matar, muitas visavam desfigurar. A mutilação era frequente, ladrões podiam perder as mãos, adúlteros, as orelhas ou o nariz. Blasfemadores às vezes tinham os lábios ou a língua marcados com ferros em brasa em certas áreas. O corpo se tornava uma demonstração pública de transgressão, um testemunho duradouro do poder que poderia marcar para sempre. A mutilação nem sempre era limpa. Ferramentas primitivas, infecção e ausência de anestesia frequentemente levavam à morte ou a dores permanentes para os sobreviventes, deixando-os com membros amputados, rostos desfigurados e agonia constante. Contemple um mundo onde um erro poderia resultar na perda das mãos, e então vinham as punições disfarçadas de religião. A provação na água não era meramente afogamento. Nos julgamentos de bruxas, os suspeitos eram amarrados e lançados em corpos d'água, como rios ou lagoas. Se afogassem, eram considerados inocentes, porém mortos. Por outro lado, se flutuassem, eram julgados culpados e, posteriormente, queimados ou enforcados. Isso representava uma perda inevitável para o acusado. Por toda a Europa,
Inúmeros indivíduos suportaram esse julgamento, cujos destinos não eram determinados por evidências, mas pela sucumbência de seus corpos à superstição. Alguns tentavam se apoiar pesadamente na tentativa de afundar rapidamente apenas para encontrar uma morte prematura. Outros lutavam para se manter à tona, provando assim sua culpa através da sobrevivência. Essa provação era manipulada desde o início. Em relação à bruxaria, a cadeira da bruxa era outro instrumento aterrorizante. Era um assento adornado com espinhos e frequentemente submerso repetidamente em água gelada. Os espinhos perfuravam a pele, enquanto o frio minava as forças. Embora os interrogadores alegassem que se tratava apenas de um interrogatório, sua intenção era clara: confessar ou sofrer tormento até que a morte parecesse misericordiosa. Muitos confessaram não por culpa, mas devido à dor que eliminava a opção do silêncio. No século XVI, dispositivos complexos nem sempre eram necessários para infligir dor. Às vezes, as ferramentas mais básicas podiam ser as mais brutais. Considere a bota, uma estrutura de madeira ou metal projetada para envolver uma perna. Cunhas eram cravadas à força entre a bota e o membro, causando fraturas ósseas lentas e agonizantes a cada golpe de martelo. Os gritos da vítima reverberavam pelas câmaras, enquanto as tíbias se estilhaçavam e os músculos se dilaceravam. Algumas botas até empregavam metal aquecido para queimar a carne por fora, enquanto os ossos se estilhaçavam por dentro. Aqueles que resistiam ficavam permanentemente incapacitados, com as pernas irreparavelmente danificadas. A bota era a preferida devido à sua portabilidade, eficiência e pura natureza aterrorizante. Provou ser um instrumento ideal para interrogatórios. A essa altura, já deveria estar claro que o século XVI não se limitava a punir, orquestrava o tormento. Cada execução, cada tortura, cada mutilação era cuidadosamente encenada para o prazer do público, e os espectadores não ficavam horrorizados. Eles se divertiam, as crianças riam, os comerciantes vendiam refrescos e baladas eram escritas sobre execuções particularmente emocionantes. A dor não era apenas um impedimento, fazia parte da cultura deles. Naquela época, a fronteira que separava a justiça da brutalidade parecia quase inexistente. As punições variavam da letal à desfigurante, mas algumas serviam a um único propósito arrepiante: terror. Considere o desmembramento público, uma punição decretada em certas regiões europeias, onde criminosos podiam ter dedos, orelhas ou até mesmo membros amputados na praça da cidade. Isso não era apenas agonizante, mas também servia como evidência instantânea de culpa. A lembrança de tal provação assombraria para sempre, com cada olhar de quem passava servindo como um lembrete. A dor podia diminuir com o tempo, mas a vergonha persistia inabalável, e havia também as penalidades tão peculiares que se situavam na linha entre o tormento e o ritual. Em certas cidades, simulações de execuções eram encenadas, prisioneiros eram levados à forca, vendados, e recebiam a impressão de sua morte iminente, apenas para o veredito ser anulado no último momento. Na perspectiva atual, tais ações podem parecer compassivas, mas para aqueles que enfrentam a execução, o terror da morte iminente pode deixar profundas feridas psicológicas, com corações acelerados, respiração ofegante, orações murmuradas e, em seguida, silêncio. A sobrevivência não apagava a lembrança de estar à beira da extinção. Não era apenas uma penalidade espiritual. A excomunhão no século XVI era aniquilação social. Você era condenado ao ostracismo pela comunidade, rejeitado pelos vizinhos, impedido de sepultamento em solo sagrado. Em uma época em que a fé servia como âncora da vida, ser banido era como apagar a própria identidade. Alguns imploravam por tormento físico, porque a dor é passageira, mas a exclusão social era eterna. Estranhamente, isso era aceito como normalidade para eles. Para nós, o século XVI aparece como um catálogo de horrores, com estacas, serras, fogo, ferro e humilhação. No entanto, para eles, representava ordem, estabilidade. As punições não eram apenas ameaças privadas,
mas formalizadas em leis, proclamadas em voz alta pelos arautos da cidade, discutidas por acadêmicos e aplicadas por autoridades com solenidade. A dor servia como um sistema planejado, a crueldade se estruturava e a sobrevivência era considerada improvável. Uma pergunta persiste: o que tudo isso nos diz sobre nós mesmos? A verdade é que o impulso de punir por medo persiste. Nossas prisões modernas podem não ter cadeiras ou rodas de ferro, mas a noção de justiça como espetáculo, justiça como humilhação, continua em manchetes, vídeos virais e tribunais públicos. O século XVI pode ter passado, mas a fome insaciável da humanidade por punição permanece atemporal. Então imagine-se mais uma vez naquela praça, cercado por seus vizinhos, o carrasco ergue sua lâmina, a multidão se inclina para a frente e você compreende que não há saída. Naquele instante, você rezaria, gritaria ou ficaria em silêncio, sabendo que cada segundo que passava estava prestes a se tornar a história de outra pessoa. As punições do século XVI não se limitavam a tirar vidas. Eram contos de sangue, narrativas destinadas à memória, e hoje continuamos a discuti-las. Assim, num sentido macabro, elas tiveram sucesso. Então pergunto a você, qual dessas torturas você acredita ter sido a mais severa? A roda, a estaca, a serra ou talvez o tormento duradouro de ser marcado a ferro e ser forçado a viver como uma lembrança viva? Expresse sua opinião abaixo, pois a história demonstrou que as discussões sobre crueldade são perpétuas.